Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento. Primeiramente queria agradecer aos 1000 inscritos no canal e hoje vou falar para vocês de um tema que é muito corriqueiro, tá? Que eu escuto muitas vezes os pacientes perguntando, escuto muitas vezes outros profissionais perguntando, outros profissionais de saúde perguntando, que é assim: é seguro realizar a manobra de manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, né, o thrust, da coluna cervical? Tem segurança para realizar isso? Ou será que a gente deveria abolir esse tipo de procedimento dos nossos consultórios de fisioterapia manipulativa, de osteopatia e de quiropraxia? Pensa nessa resposta. E o que acontece? Primeiro de tudo que eu vou falar para vocês é o seguinte: a gente tem o tal do teste da artéria vertebral, né? O teste de Klein, ou o teste da artéria vertebral. Esse teste de Klein, esse teste da artéria vertebral, eles diferem unicamente um sentado e outro deitado. E o que eles têm de interessante? É que mais ou menos entre 40% e 50% das vezes que o paciente tem algum tipo de problema na artéria vertebral, esses testes vão detectar. Ou seja, você pensou no número, né? Entre 50% e 60% das vezes que esses pacientes tiverem um problema na artéria vertebral, esse teste não vai dar positivo. E esse é o problema. Eu vejo muitas escolas de terapia manual, muitas escolas de osteopatia, muitas escolas de quiropraxia, utilizando como único parâmetro, como único recurso, como único fator pré-manipulativo, o teste da artéria vertebral. E isso é um erro absurdo. Por quê? Porque esse teste não tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Eu vou fazer um vídeo depois falando somente desse teste, mas hoje eu vou falar de um outro estudo que eu vi que foi meio alarmista, mas eu vou mostrar para vocês porque que ele foi alarmista. Esse estudo foi feito com quiropratas que foram atendidos numa mesma clínica. E eles verificaram a intercorrência, né, o adverse effect, que seria o paciente ter um acidente vascular, tá, após o procedimento manipulativo. Então, deixa eu pegar o estudo aqui para vocês. Tá? Prometo para vocês, se eu não fizer, me cobrem o outro vídeo sobre as manobras pré-manipulativas de manipulação cervical. Eu estou levantando um bom material para fazer um vídeo legal para vocês, mas eu vou mostrar esse primeiro paper aqui para vocês. Ele tem um caráter alarmista, mas eu achei ele bem interessante a forma que ele foi conduzido. Olha aqui, ó. Então, aqui foi publicado no Journal of Family Practice. E aí, o que ele faz? Ele é um estudo que ele fez uma análise retrospectiva, tá? Dos pacientes que foram atendidos entre abril de 2008 e março de 2012, com diagnóstico de dissecção da artéria vertebral cervical, depois de uma recente manipulação quiroprática. Aí muita gente me pergunta assim: ah, mas quais são as diferenças da manipulação quiroprática, osteopática e de fisioterapia manipulativa? Olha, se você olhar um vídeo com um osteopata manipulando, um fisioterapeuta especialista em terapia manual e um quiroprata realizando uma manipulação, um leigo ou uma pessoa que não foi treinada em nenhum desses procedimentos talvez não perceba a diferença. Mas uma pessoa treinada vai perceber que o quiroprata tem uma manipulação um pouco mais rápida, eu acho que é um pouco mais potente, um pouco mais veloz. O fisioterapeuta com terapia manual, ele tem uma manipulação um pouco mais de terapia manual ortopédica, por causa do tipo de treinamento que ele recebe. E o osteopata, eu acho que é a manipulação mais delicada, vamos dizer assim, né? Que respeita mais as amplitudes. Só que independente da manipulação que for realizada, você está dentro desses critérios aqui e no seu paciente pode acontecer exatamente o que aconteceu nesses pacientes desse estudo. Olha aqui o título que eu falei para vocês, que era um pouco alarmista. Esse estudo sugere que os pacientes devem levar em consideração, antes de receber o tratamento quiroprático manipulativo na cervical, eles devem ser advertidos, avisados do risco de potencial dissecção da artéria e acidente vascular, que é o famoso stroke. É pesado esse título, mas você vê que foi publicado no Journal of Family Practice, uma revista de medicina de família.
Ou seja, por que eles estão fazendo isso? Porque eles não querem uma divulgação disso dentro da comunidade quiroprática. Eles querem uma divulgação disso dentro de outras profissões. Então, medicina da família, várias outras profissões leem essa revista. Então, enfermeiros leem essa revista, médicos leem essa revista e usam como fonte de informação. É isso que a gente precisa ficar esperto. Tá? Então, essa não é uma mensagem para a gente, essa é uma mensagem para outras pessoas da comunidade científica prestarem atenção no que acontece com os pacientes deles, quando tem um problema de dissecção da artéria vertebral ou um acidente vascular. O que eles fizeram, então? O propósito desse estudo foi determinar a frequência dos pacientes, do que os pacientes foram numa única instituição e que foram diagnosticados com uma dissecção dos vasos cervicais relacionado com uma manipulação cervical de quiropraxia. Um total de 141 pacientes com dissecção da artéria cervical, vertebral cervical. 12 tinham documentado manipulações quiropráticas cervicais antes dos sintomas que levaram a essa apresentação atual. Os 12 pacientes tinham um total de 16 dissecções diferentes da artéria vertebral. Então, em 12 pacientes, eu tinha 16 dissecções, era mais de uma por paciente. Todos esses 12 pacientes desenvolveram sintomas de um acidente vascular agudo. Todos esses acidentes vasculares foram confirmados com ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Nós obtivemos uma informação de 9 pacientes, 8 deles que tinham sintomas residuais ainda, e um deles morreu como resultado dessa lesão. Sério, né? Pesado, né? Nessa série de casos, 12 pacientes com diagnóstico recente de dissecção da artéria cervical foram manipulados por quiropratas de forma recente. Os pacientes devem considerar a manipulação quiroprática, eles devem ser informados dos potenciais riscos, que é aquilo que está escrito no título lá, e devem ser advertidos que pode acontecer imediatamente algum tipo de desenvolvimento dos sintomas relacionados aos acidentes vasculares. E olha aqui o que ele coloca no estudo. Olha, por exemplo, qual era o sintoma que esse paciente procurava os profissionais? E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, a gente fala que um dos primeiros fatores de risco para isso é a idade. 32 anos, 37 anos, 40 anos, 22 anos, 30 anos, 45 anos. Não tem ninguém acima de 60. Olha aqui, a tabela continua. Ah, não. Está aqui os 12. Aí é outra tabela embaixo. Certo? Ou seja, um paciente normal nosso que a gente jamais iria suspeitar desse tipo de problema. Tá aí. Então, presta atenção. Sintomas desses pacientes. Dor cervical crônica, dor cervical recente por algumas semanas, acidente de carro. Isso aqui é uma red flag para a gente, tem que prestar bastante atenção. Fizeram bosta aqui, né? Porque acidente de carro a gente não pode manipular uma cervical sem ter algum exame antes, né? Se você não sabia disso, presta atenção agora, tá bom? Uma dor pós-parto e uma tensão na região cervical. Dor de cabeça crônica. Quantos pacientes com dor de cabeça crônica você foi lá e manipulou a cervical? Olha aqui, ó. Uma mulher de 45 anos com dor de cabeça crônica. Manipula a cervical ou não? Ah, o teste da artéria vertebral do negativo. No outro vídeo você vai entender esse teste. Rigidez cervical por 2 dias sem histórico de trauma. Um homem de 44 anos. Manipularia numa boa. A maior parte de nós. Dor anterior do pescoço por alguns dias. Dor crônica no pescoço. Dores de cabeça severa. Tensão no pescoço e migrânia. Tensão cervical e migrânia. O que acontece? Tempo da manipulação para o desenvolvimento dos sintomas, imediato na maior parte dos casos. Certo? Então, por isso que o Estilo Sincero tem até aquele meme assim, que é aquele cara suando e pensando assim, olha como eu fico depois que eu manipulei a cervical e o paciente falou que deu um pouquinho de tontura.
Como é que você previne isso? O teste da artéria vertebral não é parâmetro suficiente. Lembra sempre disso, por favor. Tudo bem? Agora, olha aqui os relatos de caso. Ó. Olha aqui os sintomas, tá vendo? Ó? Dor na cabeça, dor na orelha, tontura, sensação do estalo seguido de dor cervical, visão turva, dificuldade de falar, dificuldade de engolir. Olha os sintomas que os pacientes apresentaram depois. É óbvio que esses pacientes foram mal diagnosticados. É óbvio que as red flags não foram apontadas. É óbvio que esses pacientes tinham alguns outros sinais que não foram detectados na anamnese. Então, esses pacientes tinham contraindicações, mesmo sendo adultos jovens saudáveis. Não deveria ser feita essa manobra. O que aconteceu? Só um acidente vascular, tranquilinho. Por imprudência e imperícia dos profissionais que atenderam esses pacientes. Tá? Nem quero ficar falando muito que foram quiropratas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque assim, todo mundo sabe que eu sou osteopata, todo mundo sabe que eu sou professor de osteopatia, então vão achar que eu estou querendo bater nos quiropratas. Não, eu acho que nesses casos, fisioterapeutas especialistas em terapia manual, osteopatas e quiropratas estão na mesma bosta. Fariam exatamente a mesma coisa. Tá? E uma questão disso que eu falo muito é a falta de treinamento para identificação de red flags. E isso eu também estou preparando material para vocês. E, inclusive, a gente vai fazer um mestrado agora de um aluno exatamente nesse tema. Será que nós, fisioterapeutas, osteopatas, quiropatas, estamos treinados de forma suficiente para detectar red flags? Eu acho que não. Tá? E já tem alguns estudos que foram feitos fora do Brasil que mostraram que não estamos. E a gente fica brigando para colocar o fisioterapeuta ou osteopata na atenção primária. O que você vai fazer na atenção primária? Se você não sabe identificar red flag. Aqui esse paper está falando isso. E a gente com certeza teria quase que o mesmo resultado se você não tivesse um bom treinamento para isso. E olha aqui, ó, aqui está falando daqueles resultados de novo, 141 pacientes, né? 15 deles receberam manipulação antes da apresentação dos sintomas. A associação temporal da artéria vertebral foi equivocada em 3 pacientes, né? Então, desses 15, 12 ficaram e tiveram uma correlação positiva. 3 desses 12 pacientes eram homens e 9 eram mulheres. E aí a idade entre 22 e 46 anos, com uma idade média de 35,3 anos. A maior parte deles tinha dor aguda e crônica na cervical. São pacientes do nosso dia a dia do consultório. Tá? Paciente entre 35 anos de idade média, dor aguda e crônica na cervical, adultos jovens saudáveis. Olha aí a merda que deu. Olha aqui os casos, ó. O caso de uma mulher de 46 anos, olha o que aconteceu. O acidente vascular dela está aqui, ó. Nessa área cerebral aqui. Olha a bosta aqui, ó. Lembra que a artéria vertebral vai lá para o cérebro, tá? Ela faz parte da vascularização do cérebro. E olha aqui, ó. Outro caso, ó. Uma mulher de 29 anos, ó. Olha aqui, ó. A dissecção da artéria vertebral dela. Certo? E olha a conclusão. E olha aqui, ó. Aqui o trajeto dessa artéria vertebral, né? O curso dessa artéria vertebral, para a gente lembrar. Então, qualquer movimento rápido que eu faça, mesmo que seja de baixa amplitude, mas de alta potência, de alta velocidade, nessa região, eu posso gerar algum tipo de lesão nessa artéria vertebral cervical, e aí eu tenho um problema sério, tá? Especialmente quando eu faço alguma coisa na cervical alta, tá? Aqui no estudo ele não determina se as manipulações foram mais de cervical alta ou de cervical baixa, tá? Mas a gente sabe que o risco maior é na cervical alta, ainda, tá bom? Mas não quer dizer que a cervical baixa está tudo bem, tá? E aí aqui ele faz a recomendação de novo. Então, o que eu quero chamar atenção para vocês? Percebam que nesse estudo a gente tinha pacientes adultos, jovens, saudáveis. A maioria deles com dor aguda cervical ou dor crônica cervical, dor de cabeça, migrânia, sintomas comuns do nosso dia a dia. O que aconteceu? Por imprudência, por imperícia, por falta de habilidade na anamnese, por falta de habilidade na avaliação ou por um excesso de vontade de fazer a manobra logo sem avaliar direito, deu um probleminha. E esse probleminha para o paciente foi um acidente vascular como efeito colateral. De 141 pacientes,
12 pacientes aconteceram isso. Ou seja, quase 10%. É muito alta essa estatística. Por quê? Provavelmente por imprudência e imperícia. Então é o seguinte, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o paper. Fiquem ligados que nas próximas semanas, nos próximos vídeos, eu vou falar para a gente como que a gente faz para avaliar e entender quais são os sinais e sintomas que o nosso paciente apresenta que são contraindicações para a gente fazer manobras de manipulação cervical. Tá bom? Enquanto isso, vou dar um conselho para vocês. Somente o teste de Klein ou somente o teste da artéria vertebral não é suficiente. Você vai produzir exatamente o que aconteceu nesse artigo aí. Mais ou menos 10% dos seus pacientes vai ficar com a boquinha mole, vai ter uma dorzinha de cabeça, vai ter um padrãozinho neurológico. Se você acha normal isso, tudo bem. Eu prefiro que vocês prestem mais atenção. Então, se vocês quiserem, podem estudar como é que faz para avaliar direito essas manobras. Mas eu vou fazer alguns vídeos para vocês nas próximas semanas. Valeu, beijo, tchau!